Bom, pessoal, bom dia a todos. Tá? Comissão de Orçamento e Finanças, Murilo, secretário, o Carlos, vice-presidente, eu estou como presidente dessa comissão, e nós fomos, para quem... Acho que todo mundo aqui está sabendo o que está acontecendo, né? Nós fizemos uma reunião lá no IPREM, conversei com o Eduardo, que é o diretor do IPREM, mais o Diego, né, Diego? O representante jurídico lá do IPREM, e nós percebemos que tem uma certa inconsistência num projeto de lei que foi votado em 2023, o 422, que está trazendo prejuízo para os trabalhadores. E aqui a gente vai sempre defender os interesses dos trabalhadores, viu, Sidneia? Doutor Éder está aí. E qual que é a ideia, gente? Bom, primeiro agradecer a presença da Sidneia, presidente do sindicato, o Éder, doutor Jean, do Legislativo, doutor Diego, do IPREM, Eduardo, os assessores aqui dos vereadores, vereadora Bonete, Valdir, o Murilo e a Camila representando o Beto e a Silvane representando o Cido. Agradecer também a presença do Cícero, ex-vereador, candidato a vice-prefeito nas últimas eleições, e as assessorias dos vereadores. Qual que é a ideia, pessoal? Nós fizemos uma reunião lá com o IPREM e o que a gente ficou sabendo é muito preocupante com o que foi feito aqui. E a gente não está aqui querendo fazer uma caça às bruxas, não é isso. A intenção aqui é a gente poder resolver o problema. E aí, qual que é a ideia inicial? Eu queria ouvir, né, de maneira muito rápida, para a gente não estender e não tomar o tempo de vocês, uma visão do Legislativo, através do doutor Jean, do Éder, que representa os trabalhadores, do Diego, e a gente convocou o prefeito Coquinho, só que ele está com uma demanda, aí, uma agenda já marcada, e ele ficou de mandar um representante aqui, a gente está esperando, né? Hoje é o Rocha. E tudo isso, pessoal, para a gente poder entender, passa exclusivamente pela boa vontade do prefeito. Porque qual que é a ideia aqui? Da gente discutir hoje, muito rapidamente, alguns pontos, né, e a gente levar isso para cada local, o IPREM, trabalhadores, legislativo, e a gente refazer uma reunião aqui, dentro de... Aí a gente vai discutir aqui também o prazo, que seria bom para todo mundo, para a gente poder aparar essas arestas, para poder resolver o problema, que seja bom para o IPREM, que seja bom principalmente para os trabalhadores, e que seja bom também para o Legislativo e para o Executivo Municipal. A ideia aqui é a gente minimizar os danos, porque a gente já fez umas avaliações aqui, tem muita coisa inconsistente entre um projeto e outro, e, inclusive, com erros crassos de português, né? O ex-prefeito ele contratou uma empresa, pagou R$32 mil para fazer esse estudo, e o estudo que foi entregue não deveria ter sido levado em consideração. Se eu sou o prefeito à época, teria solicitado um novo trabalho, um novo laudo sobre essas questões. Então, eu vou abrir a palavra aqui, pessoal, para quem quiser, obviamente, quiser comentar, mas, principalmente, eu acho que seria de grande importância os jurídicos, né, poderem falar alguma coisa nesse sentido. A doutora Isolda, queria agradecer a doutora Isolda também, acho que ela... Vocês não convidaram a Isolda, né? Que ela representou vocês, né, naquela questão, e ela fez um trabalho sensacional que não foi levado em consideração. Então, assim, parabenizar a doutora Isolda, porque se tivessem escutado a Isolda, a gente não estaria reunido aqui hoje, que teria resolvido todo esse problema lá na votação do PL 422. Então, eu vou abrir a palavra, né, Murilo, se você puder anotar as inscrições, e a gente abre as inscrições para vocês poderem conversar, para a gente poder debater e discutir um pouquinho sobre o que a gente pode fazer. Eduardo, doutor Diego, quem mais? Doutor Éder. Doutor Jean, você vai querer falar? Sobre a tramitação aqui na Câmara. Doutor Jean. Quem mais? Cícero vai querer falar? Alguém? Cícero. Quem mais, pessoal? Bonete. Valdir. Você vai falar, Murilo? Murilo. Quem mais? Conrado. Não? Bom, então é isso, pessoal. Nós vamos abrir a palavra aqui para todos que se inscreveram na ordem de inscrição, tá bom? Bom, primeiro,
Com a palavra, o diretor do IPREM, meu querido amigo palmeirense Eduardo. Bom, primeiro, bom dia a todos vocês, né? Agradecer pelo convite. E para nós do IPREM é importantíssima essa discussão. Tanto que, assim que eu cheguei lá, o Dr. Diego, né, ele já me passou várias situações, eu já sabia algumas, né, e outras que eu fiquei sabendo naquele momento. E assim que eu assumi o IPREM, ele chegou com uma demanda, e ele colocou: Eduardo, ó, tem um benefício que está sendo pago, não tem lei específica. O que eu faço, né? De acordo com a lei, você teria que suspender, mas se você mandar pagar, eu tenho que pagar. E aí, como sou um legislador, né, logicamente, não vou mandar pagar se não consta em lei. Se você pegar... Tem uma lei de planos e benefícios do governo federal, a 8.213 de 91, lá fala desses 25%, que é concedidos para essas pessoas que precisam de auxílio de terceiros. Só que nessa lei municipal, nessa 422, foi retirado esse benefício. E aí, são 5 pessoas. Aí, como não tem, né, específico em lei, e aí eu falei para ele, aí o doutor falou: então nós vamos notificar cada uma delas, vamos dar um prazo para a defesa e vamos informá-las, né, que nós vamos ter que retirar, e aí nós vamos tomar outras medidas. E aí foi quando o Tomate esteve lá no IPREM, buscando informações a respeito, e aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo, e aí agora entra o doutor, né, doutor Diego, ele vai passar mais, porque nós temos outras questões que nós precisamos alterar. Nessa reforma, nós precisamos alterar para que tudo esteja de acordo com a lei federal e de acordo com os benefícios que são concedidos aos aposentados, pensionistas, né? Nós precisamos alterar. Inclusive, até uma reforma administrativa, e eu peço a ajuda de todos vocês, né, com relação a essa reforma administrativa do IPREM. E aí o doutor agora vai detalhar melhor. Tá ok, Eduardo. Com a palavra agora, o doutor Diego, do IPREM. Bom dia a todos. Eu acho que, nesse momento, eu não dispenso apresentações. Então, meu nome é Diego, sou procurador, hoje estou procurador do IPREM, sou ex-auditor do Estado do Mato Grosso também, ex-analista da Junta Comercial, efetivo também. Estou, desde julho, na frente do Departamento Jurídico do Instituto. Obviamente que, lá em julho, assumindo esse cargo, eu já denotei diversas inconsistências na nossa lei previdenciária, mas, obviamente, que também, como do IPREM, a gente utiliza muita legislação do município. Também já verifiquei diversas inconsistências nas leis municipais. Então, não é só a lei do IPREM que está incorreta, a gente tem que bater na tecla. Diversas outras, inclusive o Estatuto do Servidor Público de 91, totalmente desatualizado ou seja, a reforma da Previdência trouxe mudanças no artigo 37 da Constituição, que não foram aí acompanhadas pelo município também, questão da readaptação, que eu já falei também, interpretação errônea, etc. Mas eu queria deixar bem claro, por alguns comentários que eu tenho visto nas redes sociais aí, não estão, até o Tomate me perdoa, assim, só fazendo essa correção. Os trabalhadores não estão sendo prejudicados nos direitos previdenciários. Tá? Isso não está acontecendo, até mesmo porque as regras de transição previdenciárias praticamente são cópias da reforma da Previdência. Então, eu vi, porque o IPREM mudou a lei, eu vi comentários nesse sentido. O IPREM mudou a lei, então eu era para eu aposentar a tal data, então estou sendo prejudicado, tem que mudar mesmo. Não é nesse sentido, né? As inconsistências que existem lá são inconsistências pontuais, obviamente, erros de português, obviamente, e alguns tipos de benefícios que têm que ser corrigidos ali. Por exemplo, a questão da aposentadoria do deficiente, né? Tem que ser corrigido, tem algumas inconsistências prejudicando esse tipo de aposentação, né? A questão desse benefício, são 5 servidores, mas eu queria deixar bem claro, um benefício para quem necessita de auxílio de terceiros, que fariam jus a esse benefício, lá na 043 de 2001, que é uma lei relativamente antiga, né? Quando foi feita a reforma, não trouxeram. Eu acredito que não foi proposital da Câmara, que vamos tirar esse benefício. Eu acho que foi uma questão de não acompanhamento
que tinha na outra, o que tem agora. Acredito eu que foi nessa maneira. São 5 servidores inativos com esse benefício. Mas eu queria deixar bem claro também, eu sou sempre fui pró-servidor público, mas eu queria deixar bem claro que 2 desses servidores que utilizaram-se desse benefício de auxílio de terceiros, uma com, inclusive, o Eduardo não, o Tomate, perdão, citou lá, com visão monocular. Ela chegou sozinha dirigindo, e auxílio de terceiros, né? Então, assim, eu queria deixar bem claro isso também, porque, assim, do mesmo jeito que existem bons servidores ativos, existem maus servidores ativos e inativos também, entendeu? Então, ela chegou dirigindo sozinha, mas cadê o auxílio de terceiro? Eu acho que deveria se passar por um processo lá dentro do Instituto mais claro com relação à concessão desse benefício, porque se nós retornarmos a lei numa nova reforma, vai ser aberto para todo mundo que fazem jus ao benefício. Então, assim, de repente, esses 5 viram 10, viram 15, viram 20, viram 30. O Instituto tem condição de pagar hoje, no déficit que nós estamos? Então, assim, tem que deixar bem claro. Né? Tem que deixar claro para o servidor também que nós aplicamos corretamente as leis de transição previdenciárias. Então, quando eu que faço as projeções, inclusive, de aposentação, cerca de 10 a 15 por dia, né? Deixei 4 servidores esperando agora lá. Você me dá uma parte, doutor? Do Você falou da regra de transição. Sim. A reforma previdenciária foi de 19. 19. O projeto de lei foi aprovado em 23. Sim. Teve essa regra de transição ou o trabalhador... Na verdade, aplicou-se nesse período, que eu sei, porque eu não estava aqui nesse período, né? Eu assumi o ano passado. Mas, pelo que eu sei, estavam aplicando integralmente o descrito na Constituição Federal. Mesmo sem a lei aprovada? Mesmo sem a lei aprovada. O projeto de lei não 422. Tinham regulamentado no município, só que estava aplicando integralmente essa lei, né? Da reforma, a emenda 103. Então, assim, as regras de transição, muito embora eu sei que tenha até um parecer da doutora Isolda, que fez alguns apontamentos de eventuais emendas a esse projeto e tal. Mas, com relação eu posso afirmar com toda certeza que, com relação às regras de transição, nenhum servidor está sendo prejudicado, muito pelo contrário. A gente sempre tenta achar brecha para beneficiar aquele servidor ali, de repente diminuir a idade, o tempo de contribuição, quando ele faz jus. Né? Então, porque eu vi muitos comentários nas redes sociais, o IPREM diminuiu a idade, o IPREM está prejudicando o direito para a gente aposentar, a gente vai ter que trabalhar 10 anos a mais. Não é verdade. Né? Eu queria deixar isso bem claro, porque quando a pessoa vai lá, eu explico corretamente, ela sai com esse entendimento previdenciário. Eu faço, inclusive, lá planejamento previdenciário, porque sempre é a longo prazo que a gente faz esse planejamento, que não era sendo feito anteriormente à minha chegada. Então, eu queria deixar bem claro assim, existem algumas inconsistências, alguns pontos que merecem ser, de repente, mais aclarados ali, né, para o servidor. E outra, o servidor tem que interagir também. Né, porque, às vezes, ele vai lá e critica, mas ele nunca leu a Lei 422. E a grande maioria nunca leu. Com perdão da palavra, a grande maioria nunca leu, nem sabe o número da nossa reforma da Previdência. Né? Então, assim, a gente tem que deixar bem claro isso, que nós estamos fazendo lá, desde a minha chegada, ao menos, um belo trabalho com relação a esse servidor público. Eu acho que quem quiser consultar a ouvidoria e ver os elogios que temos recebido aí nesse período, fique à vontade, está no nosso portal. Só que, assim, alguns pontos, obviamente, eu acho assim, que a gente está discutindo aqui, isso é excelente, porque sempre o diálogo leva. Só que, infelizmente, o principal aqui não está, na minha opinião, né? Porque é aquele negócio, eu vou ensinar um bebê a andar. Se o bebê não está aqui, como que eu vou ensinar ele a andar? Porque a indicação é de lá. Não adianta, de repente, eu fazer um projeto de lei, inclusive eu já tenho um modelinho que eu tenho trabalhado faz 3 dias aí num eventual novo projeto aí. Não é minha função também, queria deixar claro, mas, assim, para ajudar a gestão, tinha que ter algum representante lá, porque a indicação é deles. Né? Então, Você fala do executivo, né? Exato. O Rocha acabou de chegar, tá, doutor? Perdão, que eu não conheço todo mundo. Imagina. Ele está representando o prefeito Coquim, tá? Porque para finalizar assim, porque eu acho assim que nunca se deu a importância devida ao Instituto.
de verdade, assim, pelo que eu tenho conhecimento, pelas minhas pesquisas, nunca se deu. E que fique bem claro que o servidor só entra no serviço público pensando na aposentadoria. Né? Então, se o município, se o executivo não cuidar da Previdência, ele não vai conseguir extinguir o IPREM, porque ele vai ter que pagar uma folha mensal aí a mais, porque às vezes ele acha que é o INSS, eu vou mandar para o INSS. Não. Quem vai ter que pagar até o fim da vida desses servidores e pensionistas é o município. Né? E o município, não sei se ele tem capacidade financeira para tal, sem um instituto. Né? Então, assim, tem que integrar. Toda vez que há integração de novos servidores, nunca, pelo que eu sei, nunca chamaram o IPREM. A Câmara Municipal, com todo o perdão da Câmara aos passados, nunca, pelo que eu sei, chamou o IPREM, vamos fazer votação, vamos dar 10 minutos aqui para vocês falarem o que vocês acham. Nunca chamaram o Instituto. Né? O sindicato, com todo o perdão também da palavra, e eu sou bem adepto ao sindicato, me sindicalizei ontem, inclusive, mas o sindicato também, pelo que eu vi de umas postagens antigas, nunca chamou o IPREM. IPREM, o que você está achando? Vamos dividir opinião aqui? Nunca chamou. Então, lança opiniões sem trazer o principal interessado, que é o Instituto. Quem aplica a legislação somos nós. Né? Eu vou até sugerir, doutor, após a gente alinhar algumas questões aqui, a gente fazer uma audiência pública para debater esse tema, Sim. Antes de enviar o projeto de lei complementar aqui para a Câmara Municipal. Eu acho interessante. Então, assim, só para finalizar aqui, que eu converso demais, então você tem que me controlar, inclusive. Mas, assim, o principal interessado é o Instituto. Por quê? Porque eu que faço a projeção. Quando eu falo eu, é IPREM, tá? Eu que faço a projeção, eu que faço o planejamento previdenciário, eu que aposento ou não, servidor. Não é a prefeitura, ele não vai lá conversar com o prefeito. Acontece, tá? O ano passado, principalmente em época eleitoral, eu recebi alguns vereadores lá para forçar uma aposentadoria. Tenho que dizer isso também. E, obviamente, que nós não aposentamos, porque foi fulano de tal que pediu, ciclano, aposentar um cara com 45 anos, né? Ainda com 10 anos de contribuição, forçando a aposentadoria, porque tem que ajudar o fulano de tal, tem que ajudar o outro na época eleitoral. Então, assim, o IPREM é apolítico, né? Então, assim, o IPREM, o que a gente faz? Então, obviamente, a gente precisa de cortar arestas aí na lei, com exceção das regras de transição, que na minha visão, estão corretas ali. O que tem que a gente aplicar? E a minha opinião ali, são duas leis, na verdade. A 422 é a lei da reforma da Previdência. E temos a outra, 412. A 412 é a que institui a nossa autarquia, que, na verdade, ela reitera a existência da nossa autarquia, e a lei traça parâmetros do regime próprio de previdência do município. Minha sugestão seria compilar ambas, né, em uma só, né, porque, para não ficar assim, uma lei ali, a gente tem que alterar ali, tem que alterar aqui. Né? Então, assim, a minha sugestão é compilar as duas leis de regime próprio, propriamente, do Instituto de Previdência do município de Ilha Solteira, junto com a 422, e fazer uma nova legislação nesse aspecto. Né? Por quê? Porque fica tudo muito límpido. Né? Então, tem que ser passada essa informação para o Executivo. Eu sei que o representante está aqui, você me perdoa, porque eu não conheço todo mundo ainda, então, às vezes, entra, etc. Mas, assim, só para a gente ter essa ciência que o servidor entra no serviço público porque ele tem a expectativa, no mínimo, de aposentação. Né? Porque é muito mais fácil para o servidor público, hoje, falar com o Instituto. Hoje, com o INSS, ele fala com robô. Né? Como que você faz uma simulação lá? É com robô. Então, lá tem toda a atenção, tem toda a empatia, né, do atendimento do servidor que está prestes a se aposentar. Inclusive, queria fazer um convite, externar aqui a todos, só finalizando as minhas palavras aqui, com o nosso evento do Dia Nacional do Aposentado, que vai ser dia 24 de janeiro, às 7h30 da manhã, na sede do Instituto. Né, foi a primeira vez, pelo que eu sei, na história do Instituto, que estamos fazendo um evento para comemorar o Dia Nacional do Aposentado. Então, vai ter um café da manhã especial, vai ter uma palestra sobre bem-estar e qualidade de vida no Instituto. Encaminha um convite para a gente, viu, Eduardo? Oficialmente aí. Então, já queria externar esse convite, 7h30, dia 24, vai ter um café da manhã, palestra, ginástica laboral,
Obviamente, nada muito forçado para os aposentados, obviamente, mas só para fazer esse convite. Então, assim, a minha sugestão é essa, de a gente cortar as arestas, obviamente, necessárias. Lembrando, voltando àquela questão que gerou o burburinho do adicional de 25%, eu acho assim, a gente tem que pensar também na saúde financeira do Instituto, né? Porque se a gente não vai, por exemplo, voltar esse benefício só para esses 5 servidores, a gente vai voltar ao benefício de um modo geral, né? E esse benefício de um modo geral, de repente, já não tem 80 pessoas nessa condição, a gente vai ter condições de arcar financeiramente com isso. Eu já te falei que nós estamos em déficit já faz algum tempo, né? Então a gente está arrecadando menos do que estamos gastando, né? E vou dar uma sugestão para o executivo. E por que acontece isso? Porque tem menos pessoas no serviço público, né? Os municípios, de um modo geral, estão fazendo cada vez mais processos seletivos e não concursos públicos. Seletivado, vocês sabem, contribui para o INSS, né? O poder público está cada vez mais terceirizando o serviço público. Isso atrapalha o Instituto. Isso atrapalha a saúde financeira do Instituto. Então, assim, um número menor de pessoas contribuindo. E o gasto, a gente hoje tem uma folha de 1.500.000 e pouco por mês. A gente arrecada menos que isso com as contribuições previdenciárias, né? Então a gente está como se pagando para trabalhar, para ficar mais claro aí. Então, assim, a saúde financeira, e eu sempre falei para o Eduardo, quando ele entrou e dei as dicas, etc., falei, Eduardo, sua principal função aqui dentro se chama uma coisa, a saúde atuarial e financeira do Instituto. Você tem que buscar o equilíbrio. Se você não buscar o equilíbrio, não adianta você estar aqui, não adianta ter gestor, né? Então, equilíbrio. Então, o que ele tem que fazer? Que a gente volte a um patamar que a gente está ali. Ó, a gente está arrecadando 1,5 milhão, mas está gastando 1,5 milhão. Está ótimo. Só que, quando é menos, a gente tem que buscar. Então, assim, a gente não pode também estipular, ó, vamos dar vários benefícios, diminuir a idade para 40 anos, vamos fazer isso, porque senão o Instituto quebra. Igual essas reformas da Previdência Municipal, os doutores estão aqui, podem até falar, de repente, melhor que eu, essas reformas da Previdência é porque o INSS, cada dia mais, está entrando em colapso. Ele está no mesmo ponto, ele está em déficit também. É uma autarquia federal, INSS. Então, isso acontece com a gente também. Né? De repente, mais interesse do município, falou, vamos trazer o IPREM para dentro da prefeitura, porque o IPREM é da prefeitura. Né? O IPREM é da prefeitura, a gente é da prefeitura. Então, assim, vamos trazer o IPREM para dentro, vamos trazer o servidor para perto do IPREM, que está dentro da prefeitura, né? Dar uma segurança jurídica para esse trabalhador, para esse, etc. E a questão dos processos seletivos, eu acho assim, eu sou contra processos seletivos, esse negócio de contratação emergencial, eu acho absurdo isso para o serviço público, né? Porque essa pessoa entra sem aquele compromisso com o serviço público, ela nunca vai ter estabilidade, então ela não tem compromisso, né? E isso afeta consideravelmente. Às vezes eu vejo processo seletivo assim, com 80 professores, tudo seletivado, Doutor, tudo em INSS, né? Deixa eu só complementar aqui. Lá dentro do IPREM, então, nós estamos buscando o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial. Inclusive, você falou da audiência, Tomate. Em breve aí nós vamos saber como que está a saúde financeira do IPREM. Nós sabemos que nós temos em caixa, mas como que está o IPREM, sim? Então, se nós já estamos finalizando agora a contratação de uma empresa que ela vai fazer a avaliação atuarial. E aí nós vamos ter a realidade deste IPREM. Como que ele está lá? E várias ações já foram tomadas. Eu acho que não cabe no momento, porque nós estamos falando só dessa lei, mas várias ações foram tomadas visando esse equilíbrio financeiro e também esse equilíbrio atuarial. Tá, perfeito. Obrigado, Eduardo. Obrigado, doutor Diego. Eu compactuo com as suas palavras, viu, doutor? Eu acho que o Executivo Municipal tem que pensar muito antes de efetuar processo seletivo, enfim, né? Eu acho que tem que fazer concurso, contratar pessoas para poder ter mais eficiência no setor público e, de quebra, ajudar, né, o Instituto de Previdência Municipal. Tomate, informação importante para todos. Nós temos 577 aposentados e 115 pensionistas. Tá. 500 e quanto, Eduardo? 577 aposentados e 115 pensionistas. Tá. Doutor, desculpa, mas eu vou estabelecer um tempo de fala. Essa regra é posterior, então não vale para mim. Exatamente. Então, eu vou colocar 3 minutos, tá bom? Para o pessoal poder conversar, falar? Ou não? Não, imagina. Não vou. Tá. Esse crime, não.
Com a palavra, 115 pensionistas e 577 aposentados. com a palavra, doutor Éder, do Sindilha. Bem, bom dia a todos. Perfeito. Bom dia a todos. Estamos aqui representando o sindicato e os servidores, né? E é uma discussão mais, hoje, política do que técnica, né, doutor? E para a gente entender um pouco do que está acontecendo no IPREM, né, e dessa relação, principalmente, entre Câmara, sindicato e prefeitura. Tá? Então, assim, nessa primeira manifestação nossa do sindicato, nós queríamos deixar claro, né, que nossa bandeira sempre foi o servidor, é o servidor e sempre será o servidor. Né? Infelizmente, nas gestões anteriores, nós não tivemos esse feedback, essa conversa com os poderes. Né? O que chega para a gente lá simplesmente são os problemas, né? As questões para a gente tentar, de alguma forma, resolver. Mas nós não temos, obviamente, o poder da caneta, o poder da decisão. Né? Então, a gente representa o servidor e vamos na luta. Né? Inclusive, neste projeto, nessa discussão aqui, que realmente, quando chegou essa demanda para a gente, né, eu me senti não tão preparado para discutir uma questão tão importante que é o servidor público, a reforma de uma previdência, né, porque eu trato lá no sindicato de N situações. Então, convidamos a doutora Isolda, a qual eu já cumprimento, que fez um trabalho brilhante de apontamentos, de o que poderia ser bom, o que poderia ser ruim, etc., etc. Né? Nos deixa muito triste ouvir o IPREM, né, nessa forma que vai ser feito um novo estudo de impactos, que é uma questão que teria que ser feito ano passado, há poucos meses, né? E foi um ponto que o sindicato questionou isso, a necessidade, e se essa reforma daria essa saúde financeira para o IPREM, né? E agora estou vendo que parece que não surtiu o efeito. Né? Perdão, doutor. Perdão, eu não entendi o que o senhor disse aí. Você comunicou o IPREM? Eu não entendi, perdão. A sua fala, a sua última fala. Não. Questionei o seguinte, que dentro da discussão desse projeto, o sindicato levantou essa questão para o Executivo, né, e para o IPREM, na época, o representante do IPREM, se havia sido feito justamente esse trabalho de impacto, porque estariam mexendo nos benefícios, né, dos servidores, né, Isso, da última agora, né? E se resolveria o problema, e essa resposta até hoje não foi dada, isso, inclusive, em audiência pública. Né? Então, assim, o sindicato, infelizmente, não apontou todas essas questões e não houve uma resposta tanto do Legislativo, que aprovou uma lei que, infelizmente, a gente está discutindo ela agora novamente, e muito menos do Executivo, que também não teve essa sensibilidade de ouvir e de tentar melhorar esses estudos aí. Tá? Então, hoje, o sindicato vem aqui e, mais uma vez, se põe à disposição para qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de análise, qualquer tipo de situação referente ao servidor. Tá ok, Éder. Obrigado. Viu? Com a palavra agora o ex-vereador Cícero Aparecido. Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui junto com vocês. Eu acho que é importante, e bastante importante, até porque isso fez parte das nossas discussões. E para aqueles que não me conhecem, eu fui vereador no último mandato, aqui saí agora. Fez parte durante os 4 anos, né, Eduardo? A gente discutindo isso. Na última discussão que teve, que foi feito todo, né, aquele levantamento, trouxemos o sindicato. Nessa transição, teve algumas coisas que nós lutamos bastante, até porque quando foi feito esse trabalho a nível nacional, em 2019, o pessoal que estava prestes a aposentar, eles tiveram 2 anos, eles deram um prazo de 2 anos na transição, para todos que estavam prestes a aposentar. E aqui a grande discussão que teve foi essa, tinha pessoas que faltava
6 meses para aposentar e não teve transição, ele teve que trabalhar mais o dobro, talvez 1 ano. Mas isso fez parte da discussão que foi feita, né? Eu votei contra, inclusive, juntamente com o Eduardo, porque a gente achava que teria condições de discutir melhor isso. Que eu acho que é isso, se vocês não... Todo mundo sabe. Não é o IPREM de Ilha Solteira, todos os IPREM estão quebrando. Eu não sei o que vai acontecer, vocês aí que são os mestres da lei vão ter que fazer um grande trabalho, porque está feia a coisa. Nesse sentido, você começou um mandato lá em 93, já com um número de funcionário muito grande, que ao invés de você permanecer, você foi caindo. Então, essa conta é uma matemática direta. Pagou todo mundo, está dentro do contexto, mas tinha que sobrar. Começou a dever, tem que fazer alguma coisa. E aí vem... Diego, é isso? Diego, quando nós, no mandato passado, quando eu cheguei aqui, eu fui sindicalista a vida inteira, sindicalista não para de ser, né? Nós tínhamos empreiteiras que pagavam a seus funcionários R$ 586 de salário. Eu fui para cima, junto com alguma... E mudamos isso imediatamente. Aqui não vai ter ninguém ganhando menos que o salário mínimo. Até porque o pessoal não faz essa conta e não pensa nisso, de que a cada um funcionário que você está desviando do serviço público e levando para a terceirizada, é bem-vindo, precisamos, mas, no caso do IPREM, não está ajudando em nada. Muito pelo contrário, está atrapalhando. Então, acho que, nesse momento, acho que é isso, é no rumo certo, é juntar todo mundo para discutir, e não é coisa do primeiro dia, não. Vocês vão longe que essa discussão não vai ser fácil. Mas agradeço e eu acho que é importante esse trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Cícero. Com a palavra, o assessor do Ricardo Casagrande Conrado. Bom dia a todos. Eu vejo que realmente é um assunto de grande relevância. Infelizmente, talvez não vai agradar a todos, mas eu fiquei com uma dúvida aqui, Eduardo, porque tudo vai se basear em relação a esse estudo que vai ser realizado para a gente ver como é que está a saúde financeira do IPREM. Essa avaliação autorial, ela já foi dada encaminhamento a esse estudo? Tem uma previsão de término da realização desse estudo, para que, eventualmente, depois possa ser encaminhado aos vereadores, à comissão, para que a gente possa estar fazendo um estudo, uma nova reunião? Tem uma previsão de término? Obrigado, doutor. Com certeza, essa avaliação atuarial ela vai nos trazer um diagnóstico de como se encontra o IPREM. E quando eu assumi ali, o doutor Diego, né, trouxe essa questão também, e essa avaliação tem que ser feita, tá? Nós temos até um prazo também para ser realizado. Nós temos lá a contadora do IPREM, ela já está fazendo todo esse processo da contratação da empresa, e já está finalizando. Então, assim, eu acredito que até no final do mês que vem, nós já temos algum resultado dessa avaliação. Tá ok, Eduardo. Obrigado, Conrado. Com a palavra agora, o vereador Valdir. Bom dia a todos, ao Diego, do IPREM, o pessoal aqui do sindicato, o Rocha representando o prefeito, e a todos os vereadores aí. Eu estou entrando agora, eu vou ser sincero, eu não tenho um conhecimento profundo, mas gostei muito da fala do Diego aqui, que a gente tem muitas coisas que, às vezes, a gente pensa que está errado, tal, a gente tem que se aprofundar, e eu vou procurar muito o Diego lá, com certeza, eu já passei pelo IPREM, ele se disponibilizou a informações para a gente, para mim se inteirar mais, e tudo que for para não quebrar o empenho e para ajudar o funcionarismo público, pode contar comigo, ao sindicato, eu estou aqui à disposição. Eu sei que essa conversa vai longe, a gente vai ter que analisar, estou à sua disposição também, se vocês quiserem fazer visitas, pode me convidar. Tudo que for para
para o bem do funcionalismo público e que esteja assim. Tem coisa que está certa, então a gente também não pode prejudicar o emprego, porque futuramente prejudicará os funcionários públicos, né? Então, eu me coloco à disposição. E, Diego, parabéns, eu gostei muito pelo que eu conversei com você, você colocou à disposição lá no Emprem, e eu vou te procurar sim, vou procurar entender para mim se aprofundar mais nesse assunto, que eu acredito que o funcionalismo público precisa de melhoras, e pode contar comigo, tá bom? Gente, bom dia a todos aí, muito obrigado. Tá bom, Valdir. Obrigado, Valdir, vereador Valdir. Agora com a palavra o vereador Murilo Lima. Bom dia a todos. Lima. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer a presença de vocês. A comissão aqui agradece de forma muito expressiva, tá, a participação. E a gente está discutindo bastante a questão de déficit nas contas, se está fechando, se não está. E eu gostaria de trazer um ponto que vai além disso, né? Entendo a discussão, a gente tem que falar sobre isso, sim, mas nós temos que falar também sobre a vida das pessoas, né? A gente está falando aqui de vidas dos servidores que sempre contribuíram, que sempre participaram de forma significativa e nunca deixaram de cumprir com as suas obrigações perante ao IPREM. Então, se hoje existe esse déficit, é culpa do executivo que não se organizou lá atrás. O Diego comentou sobre isso, que o executivo está priorizando fazer processo seletivo, contratação de terceirizada. Então, não é culpa do servidor. Não é culpa do servidor que trabalha todos os dias e cumpre com as suas obrigações. Ele não pode pagar esse preço. Então, a culpa é do executivo e do legislativo que não fiscalizou as contas públicas, que também é obrigação nossa, esse papel. E se hoje existem, né, as regras mais intensas da Previdência, é graças à reforma que aconteceu. E isso é lei federal, não é lei aqui do município. Então, a gente tem sim que pensar nesse sentido. Tá? Então, a gente tem que ficar atento, o legislativo ele precisa ficar cada vez mais atento às contas públicas, porque, como eu comentei, se hoje não fecha, é culpa do executivo que não se organizou e do legislativo que não fiscaliza. Então, nós temos esse compromisso, Tomate sabe disso, nós iremos fiscalizar as contas públicas e a gente precisa cobrar com o executivo, que em nome do Rocha, né, que o executivo ele tem essa atenção com o IPREM, que ele abraça o IPREM, como o Diego também comentou, e que coloque o IPREM dentro da prefeitura. O IPREM não pode ser só mais uma instituição ali, né, ele tem que ser uma instituição respeitada, que é quem atende às demandas dos servidores, né? Então, conte conosco nesse sentido, senão vai ficar insustentável, né, Diego? A gente percebe, se continuar processo seletivo, contratação de terceirizada, a conta não vai fechar nunca, né? Então, a gente tem que repensar esse processo. Então, conte conosco nesse sentido. É Sidneia, né? Sidneia, prazer, conte com a gente vai estar ali participando junto com vocês de tudo. E é isso, pessoal, minha fala vai nesse sentido de olhar o servidor e não só os déficits. Parabéns, Murilo. Obrigado pela fala. Teve uma inscrição aqui de última hora. O vice-presidente da comissão, Carlos. Muito bom dia a todos. É um assunto muito relevante. Quero parabenizar aí o presidente da comissão, Tomate, por ter chamado essa reunião. Tá? A gente se preocupa muito com a questão dos servidores municipais. São famílias, são pessoas, e a gente tem que dispensar uma atenção especial. Só gostaria de ressaltar que a problemática não vem de hoje. Isso é uma coisa antiga, que vem como uma bola de neve, que eles vão tocando e empurrando com a barriga. Inclusive, eu tenho aqui um termo de compromisso assinado pelo seu Otávio Augusto Jean Tomassi Gomes, no dia 5 de novembro de 2020, que ele falava das perdas salariais, que hoje está em 14,47%. Né? E ele falava que é repor isso aqui. Ele assinou esse termo de responsabilidade em 2020. E até hoje não foi reposto 1 centavo, 1% dessas perdas. Então, quer dizer, estoura agora no atual prefeito. Não sou advogado de defesa do atual prefeito, sou apenas do partido dele, sou líder de governo aqui e faço parte dessa comissão. Então, ele pegou uma prefeitura que a gente sabe que o orçamento está completamente comprometido, 95% do orçamento está comprometido. São contratos que foram renovados aí de maneira que deve ser revistas, né? Porque são coisas absurdas que, com o passar do tempo, aí a gente vai colocar para a população, e a população vai ter conhecimento disso aí. Então, volto a dizer,
contem comigo, com o Sargento Carlos. É uma questão de suma importância. Estou do lado do servidor público, estarei sempre. Mas, assim, precisamos rever. Rever com calma, com cautela, com um pouco de paciência, porque a situação aí, pelo jeito, é bastante complicada. Mas eu acredito que com o diálogo e com essas reuniões e com boa vontade aí do Poder Executivo e do Legislativo, a gente vai conseguir chegar num bom termo aí e vai ficar bom para todo mundo. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Carlão. Parabéns pelas palavras. Mais alguma inscrição de última hora, pessoal? Não? Bom, gente, todo mundo aqui percebeu que existem interesses de todos os lados. Tem o interesse dos trabalhadores, o interesse do IPREM, o interesse do Executivo Municipal, o interesse da Câmara Municipal. Deixar claro aqui, pessoal, que eu trabalho um pouco diferente de muita gente. Eu não estou querendo caçar bruxas. Eu quero resolver o problema. Então, assim, eu estou sendo essa ferramenta para poder trazer uma solução que seja boa para o IPREM, que seja excelente para os trabalhadores, você viu o lado aqui, né? Que seja boa para o Executivo, e eu vou na linha, compartilho das palavras do Murilo. O servidor não pode pagar por erros de má gestão ou de falta de gestão em tempos passados, né? Então, assim, pessoal, eu gostaria de propor aqui agora, para todos os representantes do IPREM, do jurídico do IPREM, do jurídico do Sindilha, e para o jurídico, Rocha, você leva lá para o jurídico da Prefeitura, do Executivo, um prazo. Qual seria um prazo para vocês se debruçarem sobre esse... O doutor Diego trouxe uma questão aqui que eu acho importantíssima, que é o 412 e o 422, para a gente poder alinhar, né, para não ficar um falando uma coisa e entrando em contradição com a outra. Acontece muito, tenho verificado desde julho, que às vezes vem lá a 412, conflita com algum entendimento da 422, aí uma resolução nossa interna conflitando com a lei. Então, assim, eu tenho verificado essa questão. Então, assim, trazer tudo compilado numa lei só, enquanto a nossa lei de regime próprio, aí, eu acho interessante, porque aí já traçamos as metas, as taxas, né, que essas taxas vão ser estipuladas agora nessa avaliação atuarial. Sim. Inclusive, um eventual novo repasse do município, né, com relação às contribuições dos servidores ativos, né. Quem demanda e manda a questão da nova tarifa é o estudo. Entendi. Esse estudo, ele, na verdade, assim, ele só pode ser iniciado a partir do dia 31 de dezembro, porque tem que fechar todo o ano de 2024 para poder iniciar o estudo para a projeção de 2025, onde vem novas tarifas, novas taxas. E queria deixar bem claro uma coisa, na verdade, uma sugestão também. Enquanto já comentei com você no momento passado, mas eu acho que, nesse momento, há de se pensar a questão de tributação do inativo. Tá, eu queria deixar, eu sei, servidor, mas pensando na saúde financeira, porque não adianta a gente falar assim, a gente não pode, porque esse cara tanto trabalhou, eu entendo também, só que a gente tem que pensar que a gente tem que manter o sistema, pelo menos por hora, né? Porque se ele entrar em colapso, ninguém vai receber depois. Então a gente tem que manter assim, tanto é que no direito previdenciário, quem é estudioso do ramo, vê lá que tem um princípio chamado princípio da solidariedade. O que é isso? Todos contribuem para o sistema, né? Inativos, ativos, pensionistas, né? E hoje não há contribuição do inativo, só aquele que contribui acima do teto do INSS que contribui na diferença, né? Então, sim, são 577 pessoas que recebem os benefícios e não contribuem nada com o Instituto, né? Eu acho que há de se pensar, mas aí já entra na questão da reforma tributária, porque contribuição previdenciária é um tributo, né? Mas eu acho que há de se pensar nisso, pelo menos com um certo lapso de tempo. Durante 2 anos, vamos estipular, por quê? Para reerguer a saúde financeira do Instituto. Eu acho que é de se pensar isso. Eu sei que é uma medida antipopular, no início de mandato, de vereador, de prefeito, do nosso superintendente. Só que eu já disse antes, inclusive do prefeito, Getúlio Vargas também era bem popular, no sentido de tomada de medida. Só que ele foi popular para o povo, né?
Porque ele tomou medidas impopulares, mas ele era querido pelo povo. Por quê? Ele conseguiu reorganizar naquela época lá a saúde financeira do povo. Então é assim que a gente tem que pensar, ó, vamos tomar uma medida assim, assado, porque a gente tem que reequilibrar essas contas. Ó, reequilibrou, a gente volta para o status de antes. Mas tem que ser tomada alguma medida, porque se a gente recebe lá do município, por exemplo, 800 mil por mês, a gente está gastando 2 milhões de aposentação. E a gente não tem controle. Por quê? Porque hoje, por exemplo, morreu 3 servidores, deixaram aposentados, mas deixaram 4 pensionistas. Aí vem os 4 pensionistas. Às vezes é maior do que a folha do servidor que estava ativo. Então, a gente tem uma variação mensal de folha muito grande. E tanto no INSS, que é regime geral, quanto no regime próprio, RPPS, a questão é, o pessoal hoje, isso é bom, tá? O pessoal hoje está vivendo mais, né? Isso atrapalha também. Pelo amor de Deus, eu não quero que o pessoal que aconteça alguma coisa. Mas, assim, eles estão vivendo mais e contribuindo menos. Tem menos gente querendo entrar no serviço público. Se tem menos gente, também por conta de falta de oportunidade, vamos dizer assim. Vou citar um exemplo hoje. Eu sou quem não me conhece, eu sou natural de Aparecida Taboada, aqui, vizinha de vocês. Hoje abriram lá um processo seletivo com 540 cargos. Todos vão ser vertidos para o INSS. O Instituto de lá está quebrado também, né? Cargo, inclusive, cargo que é de concurso público, veterinário, assistente administrativo, né? Assistente social, psicólogo. Você não consegue entender como que eles estão fazendo esse tipo de organização e como que o Ministério Público não age em umas situações dessa daí. O Ministério Público, assim, eu vejo municípios afora, já estive viajando nesse Brasil inteiro. O Ministério Público tem se mantido inerte em muitas situações também. É fiscal da lei o Ministério Público, igual a Câmara de Vereadores. E eu não vejo atuação mais precisa no serviço público aí. E é preciso isso. Mas era só esse ponto. Diego, eu entendo o seu ponto de vista referente ao IPREM, mas eu acho que tributar o aposentado é a última opção que nós temos. Tá? Sim, quanto a última posição. De repente, mas, por exemplo, igual você falou, assim, eu trago informação com base no que vocês trazem também. Você, não sei se foi você ou foi o sargento que falou assim, ó, estamos com 95% do orçamento comprometido. Com essa fala, eu entendo que já é a última posição tributar o aposentado, com essa fala sua. Então, por isso que eu coloquei como contraponto a ser pensado por conta dessa fala. Se 95% do orçamento do município está comprometido, como que eu vou falar para o município, ó, a partir de agora você não vai repassar mais para o IPREM 2,3% mais a contribuição. Você vai repassar tanto. Eu não posso fazer porque não tem orçamento. Eu vejo assim, doutor, existem modelos de gestão que são mais eficientes. Tá? Eu parto desse princípio. Então, assim, você tributar... Eu entendo a visão do IPREM, é por isso que nós estamos aqui. Né? É toda uma lógica entre o executivo, e eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, todo mundo sabe do que aconteceu no passado, inclusive no Poder Legislativo, né? Quando eu falo que quando um poder ele deixa de existir, o outro ele toma conta. Né? Então, assim, ele sobrepõe ao outro. Né? E aqui, nessa legislatura, não vai acontecer isso. Eu posso garantir para vocês. Então, assim, a sugestão é a seguinte: a gente precisa fechar um prazo aqui entre vocês para que vocês façam esse estudo, não do IPREM, mas referente ao PL 422 e o 412. Se vocês toparem também, a gente pode fazer depois também um PLC, nós não, né, o Executivo Municipal, trazer para a Câmara Municipal para a gente poder debater e discutir. Qual que seria um prazo adequado para o IPREM, para o sindicato e para o Executivo, Rocha? Para vocês poderem se debruçarem sobre esse 422, e aí depois a gente faria uma nova reunião dessa, para a gente debater, e, se for preciso, a gente faz uma audiência pública para poder alinhar com os servidores, com o IPREM, com o Executivo. Qual que seria o prazo para vocês aí? Bom dia a todos. Na verdade, essa data, eu acho que eu vou levar a demanda para o Executivo, Rodrigo. A gestão dele sempre foi pautada no funcionalismo público. Então, assim, de uma maneira geral, o que a gente pretende? Vou levar o que eu consegui captar aqui da hora que eu cheguei,
devido a algumas demandas do transporte que a gente estava tentando resolver. Com relação à data, eu preciso realmente levar para ele e a gente pode oficializar isso para vocês assim que a gente tem uma posição. Ô Rocha, lembrando que a definição da data ela parte por 3 segmentos, né? Eu não posso aguardar o Poder Executivo. Se o Éder me der uma data e o IPREM me der uma data, o Coquim que corra atrás dela, tá? Para poder entregar esse relatório, se ele tiver interesse, né? Que a gente vai divulgar perante a população, né? Se ele tiver interesse em fazer esse estudo, e aí o Eduardo pode conversar, eu não posso ficar esperando um pouquinho. Eu acho que é para ontem resolver essa questão, e aí eu gostaria, né, como Rocha, e eu respeito, viu, Rocha, não é você que define isso, a gente define Éder e doutor Diego, doutor Éder e doutor Diego, e aí você passa lá para o jurídico para poder passar a data limite para a gente poder voltar a se reunir. Bom. Espera um pouquinho. Não, em relação ao sindicato, né, deixamos em aberto, né, a questão da data, de nos reunirmos. Por quê? Porque o sindicato, ele não é, como a gente falou, a gente não tem a folha de cheques, né, não somos nós que pagamos a conta, né. Se a gente for discutir, a gente vai chegar para vocês e falar, ó, os direitos dos servidores são esses, a gente quer isso, a gente vai brigar por isso, a gente luta por isso. A nossa bandeira está levantada nos últimos anos, na última gestão. Né? Então, para nós é muito tranquilo. Se a gente quiser colocar agora quais são as demandas que mais estouram na gente lá, a gente já passa agora. Mas isso não vai resolver o problema, né, Tomate? Sim. Então, assim, o sindicato fica muito feliz já de ter essa discussão, de estar participando dessa discussão, mas tem que ser feita uma decisão conjunta. Né? Então, não adianta a gente vocês aceitarem todos os nossos pleitos e daqui 5 anos a gente novamente ter que discutir isso e estourar nos próximos aposentados e pensionistas. Né? Então, o sindicato está à disposição, qualquer data, em qualquer momento, para discutir essas questões e de forma equilibrada de tentar entrar numa solução. Vocês topariam 30 dias para poder trazer um esboço daquilo que está em confronto? Porque, assim, nós não estamos discutindo o IPREM aqui, tá, Eduardo? A questão aqui é daquilo que está confrontando uma lei com a outra. Essa é a ideia principal da gente poder estar fazendo essa reunião aqui. Né? Então, assim, a gente pode discutir IPREM depois, me coloca à disposição aqui o Poder Legislativo, junto com o Executivo, enfim, a gente pode... Essa é a ideia, da gente trazer todos os segmentos e dialogar, o que não tinha no passado. Né? Então, assim, a ideia é essa agora. Então, vocês topam 30 dias a gente poder se reunir de novo, para a gente poder discutir? E, após vocês trazerem a visão do sindicato, do IPREM e do Executivo, a gente tenta aqui, na próxima reunião, alinhar um projeto de lei complementar para revisar a 422 e depois a gente pode discutir IPREM. Só um corte, perdão, Sim. Nobre. Eu já estou elaborando um projeto, né, um esboço desse projeto. E o que eu posso fazer, de repente, para a gente não ter desalinhamentos de entendimentos jurídicos? De repente, eu elaboro esse esboço aí em 1 semana, 2, aí, mando para o doutor, aí, de repente, o doutor manda para o jurídico já, para ter, porque às vezes tem questão de horário também, eu não sei como que é o horário do doutor, eu estou no IPREM lá o dia todo. Mas, assim, de repente, isso, a gente, Diego, eu vi o seu projeto aqui, vamos colocar isso daqui também, vamos alinhar essas informações. Nada impede, eu acho que o interesse é de todo mundo. Né? Eu tenho interesse como Poder Legislativo, o IPREM tem interesse como órgão do regime próprio, os trabalhadores, o Executivo também, como foi muito bem dito aqui, né? O Coquim está com uma preocupação muito grande com os servidores, e isso também já ajuda a gente a alinhar esses projetos. Mas, de fato, a gente tem que esperar, na verdade, o que a gente tem que esperar? É a questão da avaliação atuarial, porque isso faz constar na nossa lei, porque senão depois a gente aprova uma lei, aí depois a gente tem que alterar essa lei para colocar o novo estudo dentro dela, o que foi feito ano passado. O ano passado, se vocês verificarem lá no portal da transparência do município, tem uma lei alterando a 422 para acrescentar a avaliação atuarial que mudou as tarifas, né? Inclusive taxa de administração, etc. Eu queria deixar bem claro também. Quando é que vocês recebem essa revisão? Vocês vão contratar ainda. Por quê? O que aconteceu? Mas o que aconteceu que eu venho batendo na tecla desde novembro do ano passado, né?
novembro do ano passado. Eu já falei assim, vamos já montar um processinho administrativo, licitatório, para contratar a empresa, porque tudo bem, a data é dia 31 de dezembro, mas em janeiro essa empresa já estaria contratada para realizar o estudo. O cálculo atuarial é para quantos anos? É sempre para o ano, para a projeção para o ano. Por exemplo, vai ser feita agora para 2025. Então, é a projeção orçamentária, então. Não orçamentária, é a projeção. Eles verificam o nosso déficit, quantos milhões estamos em déficit hoje. Entendi. Com base nisso, eles estipulam assim, ó, o município tem que repassar tanto. Entendi. Ou tem que aumentar a tarifa do... É uma previsão a longo prazo. É a previsão. Né? Na realidade, seria isso, a né? longo prazo, na verdade, assim, só para o ano. Do ano, é. Tá. Que vocês dão, o que vocês acham como... Eu preciso aqui, gente, a gente precisa definir algumas questões aqui. Um exemplo, nós estamos colocando 30 dias, aí tem a tabela lá, a revisão do cálculo atuarial. A gente precisa colocar para andar isso, gente, porque o maior interessado aqui são os trabalhadores. Eu entendo a questão do IPREM, entendo a questão do executivo, mas eu estou direcionando aqui para os trabalhadores, cara. Minha preocupação são os trabalhadores. E quem está aposentado. Então, assim, eu acho que você não tem uma data, Eduardo, para poder... Quem que vai fazer esse cálculo? Vocês vão listar ainda isso aí? Vocês vão... Tudo assim, quando eu assumir, eu já pedi essa questão da avaliação. Todos os procedimentos são feitos. Só que tem umas coisas que são meio burocráticas. Não depende somente da gente, entendeu? Então, assim... Eu acho que nada impede, doutor, desculpa, da gente fazer esse trabalho referente ao 422, vai dar um prazo aí de 30 dias, a gente segura um pouquinho, a hora que contratar. Isso, se tiver alguma questão que esteja em confronto, a gente volta a sentar antes de enviar o PLC, que seria do Executivo. Eu acho que seria o caminho mais ideal para a gente não ficar parado. A gente começa a trabalhar o 422, e aí eu entendo essa questão do cálculo atuarial, mas aí depois, a hora que chegar, se tiver alguma coisa em confronto, a gente volta a sentar e ajustar. Eu acho que a ideia melhor seria isso, no meu ponto de vista. Se vocês concordarem, a gente fecha desse jeito. Pode ser, doutor Éder? Pode ser. Doutor Diego, Rocha? Diante disso aí, eu acho que poderia estender para 45 dias. Que aí, provavelmente, eles já consigam concluir, até porque eles vão apresentar uma proposta para o Executivo dos valores que vão repassar. Já se reuniram com o prefeito, vocês também se reuniram, e eu acho que as coisas estão alinhando. Não, se vocês concordarem, não tem problema. Se os trabalhadores... Dias, provavelmente... Pode ser, doutor Éder? Só fazer um comentário. 45 dias é no Carnaval, a gente perde uma semana. Então, eu colocaria para o dia 28 de fevereiro. Isso, pode ser. Que é um pouquinho antes do Carnaval. Mas sexta-feira é o dia normal. Mas vereador e assessor e advogado não pode ir para o Carnaval, não. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Bom, pessoal, ó... tá, o Carlos quer falar aqui, é para o doutor Diego? Com a palavra, o Carlos. Sim. Só para esclarecer, pessoal, quando eu disse que 95% do orçamento está comprometido, foi a herança que a atual administração recebeu. E eu acredito muito que isso aí vai ser enxugado. Quando fizer rever os contratos e enxugar a questão do funcionalismo e os cargos que tinham lá dentro, nós vamos baixar bastante isso aí, a atual administração vai baixar isso aí, e aí vai sobrar dinheiro para fazer um monte de coisa, se Deus quiser. Tá bom, doutor? Microfone, Eduardo. Você vai ganhar para vereador ainda? Você vai ser vereador, Eduardo? Você vai usar mais um microfone. Finalizando. Estou brincando, tá, Eduardo? É só para reafirmar o convite para vocês. O dia 24, lá no IPREM, nós vamos ter, né, o Dia Nacional do Aposentado. Oficializa, Eduardo, porque o negócio está corrido aqui, cara. Já está no IPREM, nós vamos pedir também a ajuda do sindicato lá para ajudar na divulgação. E conto com a colaboração de vocês, a presença de vocês lá. Perfeito. Tem algumas ações que nós estamos tomando lá, em outro momento eu vou estar passando para vocês. Tá. Tá bom? Perfeito. Mais alguém, gente? Durante esse período, até agradeço o doutor que se disponibilizou de passar o trabalho dele. O sindicato está aberto, gostaria muito de participar desse trabalho. E o que precisar, estamos à disposição. Tá ok, doutor. Alguém mais, pessoal? Não? Pessoal, queria agradecer Cícero, todos os assessores, os jurídicos, uma reunião muito produtiva, fiquei muito feliz. Agradeça lá, viu, Rocha, o prefeito Coquinho, e nada mais a ser discutido, declaro encerrada a nossa reunião. Obrigado a todos.